Nós temos meditado no Salmo 22 e eu tenho mostrado para você que existe uma relação entre o Salmo 22, 23 e 24. Os três salmos foram escritos por Davi e eles falam sobre a experiência que Davi teve em situações diferentes e que essas experiências elas apontaram para o Senhor Jesus. Nós estamos especificamente no Salmo 22. E eu quero falar sobre o clamor de um servo abandonado pelo seu Senhor. Quero falar sobre o sentimento de sentir-se desprezado por Deus. Quero também falar em outros áudios as convicções teológicas desse servo em meio a esse sentimento de desprezo. E também a adoração que ele fez em meio à sua tristeza. Primeiro nós vamos ver sobre o sentimento de sentir-se desprezado pelo seu Senhor, por Deus. O verso 1 do Salmo 22 diz: Deus meu, por que me desamparaste? Por que se acham longe da minha salvação as palavras do meu bramido? O sentido de desamparado aqui, o termo, é de um abandono absoluto. Ele declara que Deus está longe dele, no sentido de comunhão. Davi está se sentindo distante do Senhor. É como se Deus se afastasse dele. Ele está com tantas dificuldades, com tantos inimigos que ele mesmo vai expor durante esse salmo, no decorrer do salmo, que Davi, ele sente como se Deus não estivesse mais caminhando com ele. E então, diante desse suposto abandono, ou desse sentimento de abandono, ele diz como que afirmasse: meu Deus, por que me abandonaste? Meu gemido está distante da minha salvação. Davi está angustiado, gritando a Deus por amparo, por socorro. Davi estava desprezado por Deus. Esse era o sentimento que dominava o seu coração. Quando nos sentimos abandonados por Deus, por não obtermos uma resposta enquanto clamamos, isso nos angustia profundamente. Aos nossos olhos parece que Deus não está presente, ou se está presente apenas assiste enquanto nós sofremos. Eu poderia usar uma ilustração para clarear esse processo de Deus se calar diante dos nossos sofrimentos. Imagine que um professor, após ensinar seus alunos o conteúdo didático necessário para que eles pudessem fazer uma prova, então aquele professor aplica a prova. E ao aplicar a prova aos seus alunos, o professor se senta junto ali à mesa e ele fica observando os alunos enquanto eles fazem a prova. E aí, nesse momento, o professor ele não fala nada, ele não instrui nada. Ele fica em silêncio, porque o que ele tinha que instruir, ele já instruiu. Mas os seus alunos estão ali tentando lembrar, aplicar o conteúdo, a prova, com vontade de perguntar ao professor a resposta. Mas o professor não vai responder, porque naquele momento, embora ele esteja presente, ele não vai dar a resposta aos seus alunos, porque já foi dada antes. Assim também, irmãos, quando nós passamos por aflições, Deus não deixa de estar presente. Apenas ele fica em silêncio, aguardando que nós apliquemos aquilo que aprendemos da sua palavra, aquilo que nos foi dado como instrução, com o propósito de que possamos ir bem nessas provas. Ou seja, estas lutas que passamos, elas servem para nos tornar cada vez melhores e aplicar o conhecimento que nós aprendemos do Senhor. Quando nós olhamos para Davi nesse Salmo 22, vemos que ele se sentia abandonado por Deus e desprezado pelos homens. No verso 1 e verso 2 ele fala: meu Deus, por que me abandonaste? Meu gemido está distante da minha salvação. O meu Deus, ó meu Deus, eu grito de dia, mas você não responde, de noite, mas não há descanso para mim. Verso 1 e 2. No verso 6 a 9 ele diz: mas eu sou verme, não homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo. Todos os que me veem zombam de mim, afrouxam os lábios e meneiam a cabeça. Confiou no Senhor, livre-o dele, salve-o, pois nele tem prazer. Quando nós somos desprezados pelos homens, nós sentimos profunda tristeza, mas ser desprezado por Deus é a pior coisa que existe. Quando olhamos para Paulo, no final do seu ministério, já próximo da sua morte, ele diz que esteve abandonado pela igreja.
mas não foi abandonado pelo Senhor. Ele diz o seguinte: na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor, antes todos me abandonaram. Que isso não lhe seja posto em conta, dizendo a Timóteo, mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida, e todos os gentios a ouvissem. Fui libertado da boca do leão. 2 Timóteo 4, versos 16 e 17. Então Paulo diz que ele foi abandonado por todos, ninguém foi em defesa dele, ninguém da igreja esteve com ele no final da sua vida, mas o Senhor não o abandonou, o Senhor o revestiu de poder e de força. Isso quer nos mostrar que quando nos sentimos abandonados e desprezados por Deus, é o pior desprezo que podemos sentir. Não há nada comparado a esse vazio no coração. Mas Davi não estava desprezado por Deus. Havia uma razão pela qual ele deveria passar por tudo isso, que mais adiante eu irei expor para você. Que Deus assim nos abençoe. Amém.